E aí galera, eu vou conferir com vocês agora Nioh 2 Complete Edition. É um jogo que foi lançado primeiro no PlayStation 4 exclusivamente, dia 13 de março de 2020. E aí 11 meses depois, dia 5 de fevereiro de 2021, saiu aí para computador. Está disponível no Steam, na Epic Game Store, PlayStation 4 e 5. Desenvolvido pelo estúdio japonês Team Ninja. Team Ninja tem um portfólio bem legal aí no Steam, né? Desde o Nioh 1 de 2017, que foi o tempo que ele saiu no Steam, né? Dead or Alive, Ninja Gaiden, que é a franquia mais famosa deles, com certeza. O Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, que nem é da mesma publicadora, né? É da Square. E o Wolong Fallen Dynasty, que é o último, né? Dynasty, sei lá, que é o último jogo deles aí lançado este ano. O jogo é publicado pela Koei Tecmo, também do Japão, né? A Koei tem um portfólio enorme. Eu listei aqui só os cooperativos, tá? Dos Dynasty Warriors, Samurai Warriors, alguns também tem cooperativo. Obviamente o Nioh, né? E o Wolong também. São alguns joguinhos deles aí cooperativos, algumas franquias, né, no geral, com muita cooperação, muito bacana. O jogo em si, gente, é um jogo com, primariamente, eu vou dizer que ele é um Souls-like na jogabilidade, tá? Então tem aquela questão de economia de estamina, aquele dano alto que você toma e morre, e a morte que é meio traumatizante, você tem que ir lá recuperar o corpo para não perder XP, aquela coisa toda. É como se tivesse o Bonfire para você sentar e passar de nível, mas nele é um altar, né? E aí você pode gastar os pontos XP, etc e tal, o inimigo respawna e etc. Só que ele também é um action RPG, um pouquinho mais do que o Dark Souls até. Por quê? Porque por vários motivos. Ele tem muitas builds, tá? Provavelmente ele tem mais builds até do que um Dark Souls da vida, porque ele tem itens com stats estilo Diablo. Né? Então você farma itens efetivamente aqui no jogo. Você consegue pegar o mesmo item com stats distintos e aí você consegue otimizar o personagem, né, para uma build muito específica em função disso. Fora isso, ele vai ter uma forma demoníaca agora, que no primeiro não tinha, né? Alguns recursinhos a mais. Acho que ele aproveitou boa parte do que tinha no Nioh 1 e acrescentou mais camadas ainda de progressão, mais camadas de complexidade em cima dele. Então deve ter ficado um jogo fantástico em termos aí de action RPG mesmo, né? Tal qual o primeiro já era. Então dá aí centenas de horas de jogo tranquilamente, múltiplas zeradas, cada zerada numa dificuldade extra, que vai, né, destrancando mais builds, mais coisas e assim por diante. E é um jogo muito difícil, tá? Com certeza eu vou dar umas morridas aqui. Eu tive aí 400 horas de Nioh 1 ao longo dos anos, mas faz muito tempo que eu não jogo, muito mesmo. Tô jogando outros jogos que não tem nada a ver, então vou apanhar muito jogando esse aqui. Com certeza vou morrer bastante, vou passar uma vergonha aí comparado ao meu vídeo do Nioh 1, tenho certeza disso, né? E aí eu vou falar pra vocês, por que eu esperei tanto tempo pra conferir o Nioh 2? Porque eu só comprei ele agora, infelizmente não ganhei da Koei Tecmo em nenhum momento. E eu comprei ele agora pelo seguinte, o preço dele no Steam é um preço bem salgado, tá, gente? R$ 250. E ele nunca pegou um desconto que presta, nem em todos esses anos pegou aí 40% de desconto, saindo por R$ 150. Só que este mês, agora em 2024, ele está disponível no Humble Bundle, né, no mensal deles lá, Humble Choice. Ele mais 7 outros jogos por R$ 65 mais ou menos, que é $12 aí, arredondando, dá uns R$ 65. Então aí eu resolvi pegar, né? Falei, cara, no Steam não vai pegar esse preço tão cedo, porque a Koei tá sacanagem no desconto, né? Tá com dó, não tem preço regional. Então achei uma boa, né? Então fica aí a dica para quem também, como eu, estava esperando o jogo até hoje, ou quem se interessar aí pelo jogo e quiser adquirir ele por um precinho mais bacana, de uma forma original, né? Sem recorrer a terceiros aí não oficiais, né? Algo da linha, beleza? A operação dele bem completinha, gente, online para 3 jogadores, em 2 modos de jogo, tanto no modo campanha como no modo dedicado chamado de expedições. O modo campanha é um co-op meio que estilo Dark Souls, né, que um player invoca os outros, tem um item chamado Koposhoko que faz isso, que aí o player fica com você no co-op até que um morra, né, e aí encerra essa sessão de co-op temporária, né, um co-op meio que fragmentado dentro da campanha, que você invoca jogadores ou específicos ou aleatórios, e o modo expedições, que é um modo dedicado de co-op, tem uma barra de energia coletiva para o time, que quando morre outro player pode te reviver, ou você pode reviver sozinho e gastar essa barra, e se acaba essa barra você perde a fase. Né? Eu tenho um vídeo do Nioh 1 jogando algo parecido com essas expedições, não lembro se era esse nome mesmo, né? Com um vídeo cooperativo dele, mostrando na prática como era. Né? Do Nioh 2 não sei se eu vou conseguir gravar, vai depender de algum amigo meu também comprar o jogo, beleza? Mas co-op muito bacana, bem completinho comparado ao primeiro jogo. Não sei se tem modo abismo ou algo similar também depois, não cheguei a ver esse tipo de informação, mas acredito que tenha sim. Tá? Mas por hora seria um co-op online para 3 jogadores nesses 2 modos. Vamos lá, galera. Primeira vez aqui no jogo.
uma olhadinha, muito parecido com o menu do primeiro jogo. Exibir elmos, legendas, danos. Usar mecha de cabelo automaticamente. Valor na vida, na barra de vida. Eu vou deixar tudo padrão, né? Mas só dando uma olhadinha com vocês aqui por enquanto. Algumas coisas já mudaria, né? De mostrar a vida, o número da vida e tal. Ó, as cores da raridade, né? Quem tá acostumado com certos jogos que tem cores específicas. Um monte de opção. Eu lembro que no 1 tinha tudo isso também. Era muita coisa parecida. Brilho de tela, isso aqui quando abre o jogo faz. Configurações de áudio, volumes. Controles também, você escolhe logo no começo se vai ser com teclado ou controle, ele mostra isso aqui, você pode mudar, né, o tipo A, B, C, D, E, F personalizado, olha, bastante coisa. Vamos deixar o A que é o padrão, teclado e mouse, pode rebindar tudo, perfeito. E os ícones também, ó, se exibe ícone de controle, teclado, muito bom. Câmera, várias configurações de câmera. Modo online, você só procura jogadores próximos ou não, né? Barra de vida, matchmaking com a Epic. Idioma, português do Brasil, voz, a gente tem japonês e inglês. Configurações gráficas, né? Sem borda já veio por padrão, legal. Taxa de quadro máxima, dá para aumentar, ó, até para 120. Não é tanta opção, mas é suficiente, né? Ó, dá para ativar DLSS para quem quiser um frame rate acima. É isso aí. Então essas são as configurações do jogo. Vamos lá, vou começar aqui, novo jogo. Vai ter uma aberturinha aí. Quem quiser pular pode usar os capítulos do YouTube, tá? Ainda vai ter mais cutscene aí. Uma loucura. Minha criança, mamãe? Será? Oh, もうかように大きくなったか。はい。どのような子が生まれてくるのやら。この未来は限りなく広がっておりますれば。Já dando spoiler da progressão do jogo, né? Gente, criação de personagem. Então você tem aqui
sexo masculino e feminino. Visuais são uma base, né, para você poder usar para alterar e tal. Esse visual não é permanente, tá? Você consegue alterar depois dentro do jogo sem problema nenhum. Postura, ação, rosto. Olha, tudo tem pré-definição que você pode mudar ou individualmente ajustar, né? Muita coisa, marcas faciais, お前にこそ似ると tatuagem no rosto, etc e tal, né? Cicatrizes, acessórios, famoso tapa-olho, óculos, bem pouquinha coisa, mas suficiente. Cabelo, várias pré-definições. 口で好いてあげる日が楽しみわしに似てしまうとその間おとなしくして俺に Olha isso, velho. Olha The Dragon Ball aqui. Enfim, bastante coisa. Você consegue... Olha, cara. Sério que dá pra fazer japonês cabelo grenho. Ah, é fantástico. 生え方は親子で Os faciais, poucas opções. Bigode, こんなむさいひげ面になるのかの barba. Legal. Maquiagens no rosto, né? 私は好きですよあなたのおひげ Ok, corpo. Vários ajustes aí. Marcas corporais devem ser cicatrizes e tatuagens também. 気が早うございます Voz. Forma yokai. Olha, cara, forma de demônio. Você pode alterar cada uma delas. 姿に育つのです Tem aleatório. E tem o terminar. 案ずるには及ば Eu não vou personalizar nada para não perder muito tempo. 強く生き Como falei, não é uma escolha permanente, né? Então dá para alterar depois. Analógico esquerdo, analógico direito. Esse aí é o XPzinho do jogo. Segura o A para correr. Tá, que é isso? Não. Ah, tá. Isso aqui é pra voltar pra personalização de personagem. Olha, ele olha na água. Deixa eu mudar aqui no gosto da minha aparência. E aqui a gente tem escolha de armas. Ó, os objetivos lá em cima no minimapa. Então, quais são as armas? Odashi. Espadas duplas. Foice borboleta, uma das armas novas, tá? Do Nioh 2. Kurizagama. Machadinhas, outra arma nova. Punhos, olha que legal, manoplas. Kaja duplo também, arma nova. Tonfa já tinha. Machado já tinha. Lança já tinha. Espada já tinha. Eu acho que eu vou pegar Odashi, só pra me garantir. Mas eu vi que tem uma outra de força, que é essa aqui. Então eu vou pegar duas armas de força, né? Porque aí aumentando força as duas vão escalar bem. E eu consigo... Como é que troca mesmo? Segura o right button. Já começa com as instâncias também, ó, instância alta, média, baixa. Ó. Olha! Tá ensinando ainda, né? Ó, capoeirista, rapaz. Muda de arma. Tranquilo, né? E aqui que a gente tem ir para a seleção de espírito guardião. Aqui tem os espíritos guardiões. Pássaro Celery. Fantasma Sombrio. E Lobo Feroz aumenta a força também. Vambora nele. Olha, gente, forma de demônio. E essa... Acho que substitui arma viva isso, tá? Pelo visto. Ele fez um resuminho aí. E aí agora, olha só. Eu posso trocar de espírito guardião, mudar de arma. Aqui é para ver o tutorial, tá, gente? Eu não vou fazer o tutorial do zero aqui com vocês, que demora muito tempo. Mas ele vai ensinar esquiva, contra-ataque, todos os recursinhos básicos, né? Pulso de ki, umas coisinhas que, assim, para quem nunca jogou Nioh, é interessantíssimo fazer, tá? Mas eu acho que o vídeo vai ficar muito longo até eu chegar no gameplay e não compensa. Forma yokai eu não faço ideia porque não tinha no primeiro, né? Então,
Vambora. Vamos lá, vamos descobrir na marra. Talvez no jogo falhe um tutorialzinho, né? Vamos torcer pra ensinar o que precisar. Mas eu não vou fazer isso não, pra não ficar um vídeo tão longo, né? Geralmente o gameplay já vai ser longo, e aí ia ficar uns 20 minutos aí só pra fazer um tutorial. Muita tela, muita coisa. Acho melhor eu fazer a loucura de não fazer o tutorial com vocês no vídeo. Tentar aprender na marra mesmo, né? Dando murro em ponta de faca. Dá pra pular? Dá pra pular se quiser. Ó. Deixar isso agora? Ó, detalhe que tá 30 FPS a cutscene, tá, gente? É a coisinha chata do jogo. Detesto o jogo que faz isso, mas paciência, né? Receber um fragmento de ramo divino. Se você usar durante a missão, pode sair dela e voltar ao mapa. Gente, que legal! O primeiro jogo você começa num prólogo e você não tem acesso a esse mapa ainda. E aqui você já começa como se tivesse terminado esse prólogo. Então já começa podendo selecionar missão, podendo selecionar aqui outras opções de co-op e assim por diante. Muito legal. Então, vamos lá rapidinho olhar aqui. O que é ponto inicial? Ó, a gente tem aqui cabana, mudar aparência, armazém, que é um stash, conjuntos. Você deixa vários sets de item equipado, habilidades e tal, ilustrações, né? Remodelar cabana deve ser para ativar, desativar coisa. É isso mesmo. Não sei se dá para mudar a posição. Acho que não, pelo menos isso aqui não. Aí tem outras coisas, mudar para outra cabana, enfim, isso é coisinha do jogo, né? Itens recebidos, não sei. Santuário, isso aqui você vai ver dentro do jogo, tá? Ó, trocar de espírito guardião, subir de nível, ainda não tenho XP para isso. Realizar oferenda, sacrifica item, ganha XP. Bônus, item de DLC, não vou nem pegar, porque não vou usar nada por enquanto, mas tem os itens do Steam, tá? Uns sets e tal, armas. Invocar visitante. Isso aqui dentro da fase que você vai fazer, você vai sacrificar um item chamado Copo Choco, e aí você pode invocar um jogador para te ajudar. Até 2 jogadores, na verdade, nesse jogo. E aí, se você morrer, o co-op é encerrado, tá? Ou os jogadores morrerem, o co-op é encerrado. Mas é um co-op bem tranquilo, você pode fazer desde a primeira fase. Treinamento não está disponível no momento. Dojo, mais tutoriais, tá? Não vou fazer também isso aqui. Portão Tori vai ser o outro co-op, tá? Eu não vou mexer com isso aqui, não vou ativar por enquanto, porque eu estou online. Eu quero continuar online, estou com medo de ativar a Epic e bagunçar isso aqui. Então, expedições vai ser o outro sistema co-op, olha só. Um medidor de auxílio azul aparece na tela. Sempre que o jogador morre se esgotar completamente, a missão falha. Durante lutas com chefes, a missão não termina até que o jogador esteja vivo. Quando o jogador morre, aparece um túmulo e o medidor começa a diminuir. Outro jogador pode reviver ele. Você pode reviver sozinho também, aí não recupera o medidor. Caso todos morram ao mesmo tempo, o primeiro a morrer será automaticamente revivido dessa forma. Se não houver medidor suficiente, a missão fracassará. Quando rezar no santuário, inimigos derrotados não retornarão. Diferente isso, que no jogo geralmente respawna. Enfim, é uma forma diferente de jogar o jogo, né, gente? É um co-op desde o início da missão, a missão inteira em co-op, tá? É muito bacana. Muito bacana. Aí eu tenho aqui encontro rápido, deve ser um matchmaking. Encontro personalizado, eu posso procurar ou criar uma sala. Aí você escolhe a missão, ó. Dá para, em tese, desde a primeira missão, já fazer ela nesse modo, olha só, que legal. Né? Vaga aberta, vaga privada. Só amigos ou com senha. Muito bacana, viu, gente? Muito bacana. Ó, permite entrar durante a missão. Muito massa, muito massa. Então é uma outra forma, né, de jogar o co-op dele. Acho muito mais bacana do que a invocação, tá? Então já mostrando pra vocês é o que eu vou estar mostrando de co-op do jogo, beleza? E vamos lá pra missão logo, tá, gente? Vamos lá. Ó, mostra a missão, nível recomendado, recompensas. Ali embaixo aqueles chapezinhos são os codaminhas, que você tem que achar eles.
Vambora. Aí tem um textinho inicial. Vou jogar logo essa desgraça. Esperei 4 anos pra jogar esse jogo? Acho que é isso. Tá, eu tô com o Dash, eu vou começar. Ó, ali já tem um altar. Aqui não vai ter nada. E... toda vez que eu faço isso, respawn nos inimigos. E aqui eu posso subir de nível, aí, ó. Já peguei um XPzinho pra subir de nível. Start pra ver informações. Então, ó. Vou aumentar a força, que sobe o dano das duas armas. Aqui eu devo abrir depois? Não, agora é. Depois. Eu vou abrir de fora pra ser um atalho, né? Pro restante da fase. Já vai ter um yokaizinho ali. Ó, o tutorial. Trava a mira, alternar alvo. Travei a mira. Jesus. O que eu fiz? Ó, peguei um capuz. Ver como é que equipa. Select. Ó, a arma só tem essas duas por enquanto. Pressão de cabeça lá. Aí você vê o peso ali em cima, foi de 36,9% para 43,6%. Ainda tá na faixa verde, tá? Um peso leve ainda, pelo visto. Ou médio, não lembro. Acho que é o médio. Eita! Esse bicho, gente, é um bicho que é pra você ficar grilado com o jogo. Não é feito pra você matar ele, tá? Eu não tenho cura? Como é que troca ali? É, eu tenho cura sim. Tá. Eita, bichão. É, provavelmente não é feito pra matar esse bicho não, tá? Não tô nem sabendo os comandos aqui. Como é que é? Pra cima? Pra cima, cura. Não vai dar certo. Você não precisa combater cada inimigo, ali dando a dica. Para de enfrentar esse cara. Eu não vou conseguir matar ele, não. Ave Maria. É. Primeira morte. Ok. Ozuki. Uma hora eu vou descontar nele. Por enquanto, não. Quando você morre, você perde a Rita que é usada para subir de nível. Ó, olha que legal. Agora apareceu o corpo do monte de gente que morreu por aqui. E eu posso enfrentar o corpo deles e tentar pegar o loot deles. Eu vou primeiro recuperar o meu espírito. Eu tô na instância baixa, né? Deixa eu mudar pra alta. Porque eu vi que a galera tem tudo item roxo, aí eu tenho chance de pegar os itens deles. E aí fica bacana. É meio roubado às vezes, né? Óbvio que não garante que eu vou matar, né? Tipo, nível 31. Ah, é pedir ajuda? Eu achei que... Não, é outra coisa, então não é de enfrentar? Eu achei que era de enfrentar, gente. Pelo visto é pra eu invocar o cara. É, esse aqui é diferente. Ah, é pro cara me ajudar. Eu gasto com a Pochoco e ele me ajuda. É tipo um bot dos outros players. Parece que é isso. Bom, vamos ignorar esse bichão aí. Até dá pra matar, mas tem que ser muito perfeitinho, né? Eu ainda tô muito cru, muito tempo que eu não jogo. Deixa ele aí. É diferente, eu tenho os vermelhos que é pra enfrentar.
deixei um meu aí também, entendeu? Quando eu morri ali, ó. Esse aqui é nível 11, vamos ver? Invoquei, agora esse aqui eu enfrento. O Dash, né? Jesus. Eu tô apertando os botões tudo errado, cara. É, não tenho condição de jogar esse jogo. Deixa eu praticar isso aqui. É, alguém morreu aqui também, ó. Tô apertando tudo errado, cara. Vamos lá, vai ter um carinha bem ali no começo, acho que dá pra treinar nele, vamos lá. Só mais uma vez, tá, gente? Aí eu avanço a missão, se eu conseguir também. Pelo amor de Deus, tô muito cru. Joguei o Nioh 1 400 horas, parece que esqueci tudo. Esgotei o Ki dele, né? Ó, esgotei o Ki dele de novo. Agora morreu. Machadinha de bandido. Dropou a arma dele, peguei 9 de glória, que é uma moeda do jogo. Bem um ataquezinho de nada. Bora. Vai correndo igual o Naruto. Então, vamos lá. Vou deixar esse capetão aí, vou deixar esses espíritos aí. Se tivesse alguém com item roxo, até pensava em... Ai, capeta. Estranho aí. Ó, já vi um Kodamin ali. Não sei o que é esse texto que apareceu aí. Manoplas, sei lá o que, ó. Peguei um... Ver se eu consigo chegar e dar um backstab. Acho que eu ainda não tenho backstab. Derrubei. E quase caí junto. Ó, já vou abrir a porta aqui, ó. Já abri esse atalhozinho. Um atalho bem inicial. Tem uma seta ali pra mim, né, de objetivo. Dar postura, ó, ensinando as posturas, né, postura alta. Geralmente postura alta é ataques fortes, individuais. Esse chute é muito massa, cara. Agulha anti-paralisia. Aí, ó os corpos, ó os corpos. Ali na frente vai ter um yokai, tá? Por isso que já morreram 2. O primeiro yokai que apareceu, que deve ser um... Provavelmente é o Yoki. Ó, consegui passar aqui sem spawnar ele. Ó, catou uns itens. Eita caramba! Eita nós! Ah! Ave, me paralisou. Eu tenho força, mas não tenho ki, né? Ó, isso aqui provavelmente morreu caindo no penhasco. Não, isso aqui, quando é nome vermelho, ele não é um personagem de jogador, ele é um personagem do jogo mesmo, tá? Vai acabar morrendo, não acredito.
conseguindo curar, velho. Cura lenta pra caramba. Ó, 3 copos choco. Já poderia invocar um daqueles caras lá. Ai, ai, ai. Eita, nós! Capirotão. Me ajuda, Dash. Já tomei. Aqui é tudo isso, né? Ó, acertei o chifre dele. Acabou minha... É muito complicado aqui no começo, cara. Porque a distância baixa pra ver se a estamina dura. Ai, viado. Acabou minha cura. Não acredito, cara. Tava indo bem. Ah, é pra passar vergonha mesmo, né? É pra passar vergonha. Tem jeito. Vamos lá. Ó, aqui onde eu morri. Tá. Eu vou ver se tem outro caminho. Ó, aqui tem a espada azul que eu posso chamar pra me ajudarem. Esse é mais fraquinho, né? Posso testar isso daqui a pouquinho. É, aqui foi dar a volta, né? Ó. Familiaridade máxima, então aumentou um pouquinho o dano da minha arma. Quase nada. Mas, cara, difícil o bichão ali. Bem difícil. Tipo, eu não domino nada o jogo ainda, né? Acho que é bem a hora que eu vou ficar grilado de não ter usado os itens. Vamos lá, vamos tentar apelar um pouco. Apanhando muito. Ó, bênção de Kodama eu já posso ativar. Ponto de habilidade. Aumenta a vida também, né? Ah, o negócio do DLC aqui não tem opção. Ferrou. Só fora lá mesmo. Treinamento, invocar visitante. Eu poderia usar Copo Choco pra invocar, não vou. Bônus, esse aqui, pô. Ó, ganhei um monte de item do Steam. Já vou ver o que eu posso equipar. Vou ver. Acessório, ó. Já vi uns acessórios de ver Kodama no mapa. Outro de ver tesouro no mapa. Aí aqui tem uns itens de 7, ó. Tem arma também? Não todas, né? Então, ó, tem o Mudashi.
O punho não tem. Só o dash. Olha isso, cara. Um scroll de mouse, o teclado RGB. Vamos ver se o peso continua verde. Não, vai para amarelo, vai para amarelo, é. Se eu tirar esse aqui... Ah, tudo vai para amarelo, não tem jeito. Nossa, passa um pouquinho o peso. Bem pouquinho. Você vê que esses, aqui, esses itens não tem os status porque falta constituição para eu poder usar ele, tá? Tá, eu vou ver se tem outro caminho, né? Porque às vezes eu tô indo num caminho mais difícil. Vamos ver pra cá se tem algo. Tem cara que tem não, né? É, não tem. Ou seja, ó, ali é um outro caminho que eu vou habilitar chutando a escada. Rapaz, se aquele primeiro demônio deu trabalho, imagina esse aí, né? Três poções de cura. Não tô acostumado a bloquear essas coisas todas, eu tô bem apertando o botão errado. É, eu não tô dominando os controles ainda pra jogar direito isso. Vou usar a distância média. Acabou o Ki, velho. É foda. Muito lenta a recuperação de Ki. Olha! Morre, capiroto! Isso aqui? Não sei o que é isso. Alma essência, não sei o que é isso. Alma essência. Não dá pra equipar? Não sei o que é isso. Gente, primeiro inimigo yokai que apareceu. Simplesmente isso. Fora aquele outro lá que é pior ainda, né? O jogo é brutal. Ué, tem uns humanos aí. Cai atrás dele ali. Nada aqui. Esquisito, né? Acho que é de onde tava o carinha, né?
Ó, tem um caminho aí. Seria o caminho normal, né? Tem mapa aqui? Deixa eu ver. Acho que não. Sabe? Não. Vai lá, Narutão. Ai! Ai! O cara tá bunda de fora. Ai! Nossa, velho. Para. Para que eu tomei 2 machadadas seguidas. Me embananei todo caindo ali. Quando você morre, você perde todas as almas essências não purificadas, bem como a renta absorvido. Eu não sei o que é purificar uma essência, mas tudo bem. Ó, recuperou um pouquinho de vida, tá com um rubinho de vida bem baixo mesmo. Cara, se eu tiver que matar aquele capiroto de novo... Não, né? Ufa! Glória a Deus. Olha lá o bichinho lá esperando. É muita coisa pra controlar, eu tô fazendo tudo errado, né? Bom. Sai pra lá, capiroto. O que eu faço? Corro. Errei. Ataca, hein? Só no contra-ataque, né? Não tem jeito. Nossa, meu dano é muito baixo com essa arma. Ai, cara! O ataque do machado você não interrompe. Eu morri por um cara bocó desse. Não pode desistir dessa arma. É a arma o problema ou sou eu o problema? Não sei. Tenho a impressão que não foi uma boa ter escolhido ela. Mas vamos lá, vamos brincar de Odachi então. Vou ver se ajuda. Distância baixa de Odachi. Dá pra usar média. A alta eu não tenho ki pra usar. Morri aqui. Tem que ir lá matar o arqueiro, né? Que o cara vai encher o saco. Ah, o bichinho ficou ali. Ui! Dá pra fazer aqui também? Aí sim, né? É assim que faz. Tentar pra quê? Agora vem, né? Vem, vem. Cai aqui. Ó. Tem uma ponte aqui também que eu não sei. Cinturão.
sei se tem alguém ali. Parece que não, né? Vou matar esse cara. Interrompi. Interrompi. Graças a Deus, não morri de novo. Ó, vai ter um altar ali na frente, hein? Eita, nós. Pera aí, vamos lá no altar? Vamos garantir que não vai dar merda? E se eu morrer, eu respawno daqui. Se não, né? Quando? Eita caramba, pera aí. Podem ser vinculadas. É isso mesmo. Vincular a uma essência, sei lá o que é isso. Dança do macaco. Entendi nada. Posso colocar nos dois slots, right trigger e Y. Cabaça. Olha o arqueiro ali. Bom, tô aqui. E agora? Tem um caminho pra cá que tem uma ponte. Dá pra ir. Tem um caminho pra cá que é o único caminho. E tem um cara com uma lancinha ali. Aqui deve abrir por trás. Basezinha. Ah, ele vem loucão, loucão. Toma na cabeça. Tem que lembrar de usar o pulso de ki. Você que tá vindo? Sem calça? Eita, nós. Ai. Fantástico. Dois ataques, gente, não tem jeito. Eu sempre sou a putinha do dash. Ai, ai, ai. Eu tento jogar com outra arma, mas o jogo me obriga a jogar de dash. É incrível. Estão vindo os ataques aí, né? Ó, vou abrir aqui. Ainda não. Dei a volta. Altos itens aí. Caminho pra lá, tem um caminho pra cá. Ó, tem um Kodama aqui. Os arqueiros em cima. Pera aí, peguei arco e flecha? Peguei. Tem alguma arma nova? Tem um punho novo. Vou trocar. E tem azul é melhor do que amarelo, geralmente, tá? E tem é bem aleatório, é estilo o Diablo, né? Que tem status. Ó, que legal, dá pra dar 3 peças do set, tá no verde ainda. Como eu tô aumentando força, tá aumentando um pouquinho a capacidade de usar ele. Vamos aprender a habilidade? Tá, eu vou pegar a habilidade, eu tenho magia, samurai, mestiço. Mestiço é novo. Olha uma árvorezinha, velho. Tenho 0 ponto de mestiço, então não é. Samurai.
E aí depois tem a das armas, né? Tem um ponto. O dash, 1 ponto. Tá, então samurai. Samurai tem 2 pontos. Alternar entre postura. Aqui já tenho, né? Agarrar, tal. Isso aqui é o quê? Luxo. Não. Aqui tem que terminar a missão para liberar, então não. Apenas postura alta. Postura baixa. Postura média, postura alta. Aumenta o dano com arco. Olha que legal, quando você esquiva na hora certa. Bacana. Aqui é meio que especialização em postura, né? Aparentemente tem um pouco disso. Ataque sem arma mais 3. Aumenta a vida. Tem que terminar a missão, né? Tem que fazer alguma missão para isso. Arma de longo alcance. Muita coisa não vai dar pra pegar, né? Gastei 2 pontos pra isso. Parece que é isso. O dash, vamos ver o que eu tenho. Um contra-ataque. Postura baixa e postura alta. Vamos pegar esse. O gêmea, vamos ver. Não tá saindo não. Eita caramba! Ah, é a habilidade que eu peguei, ó. Foi isso, eu não consigo usar mais. Tem que chutar? Chuta. Tá. Eu não sei. O da minha sumiu. Ó, dava pra cair dentro das casas. Tô perdido. Ó, peguei itens. Dá pra colocar em atalho aqui, ó. Pedra, dá pra arremessar pedra no inimigo. Arma, só peguei espadinha e martelo. Tá. Primeira habilidade já fui. Ah, aqui é onde você equipa as habilidades, não é? No fim do combo. Ah, tá sendo um ataque fraco e um forte. Ok. Tava confundindo. Achei que tinha que bloquear, que tinha que fazer algum comando diferente. Um ataque fraco e forte. Eita, nós!
sacanagem, né, velho? Qual a chance de eu morrer? Droga. Calma, eu aqui. Morri. Não dá, velho. Não dá. É muita vergonha. Jesus. O que que falta tanto que assim? Dá, cara. Não dá. Ô, corno. Que abre. Visita, né? Ó, dá pra ver o Kodaminha. Onde que eu morri? Ó, tem um Kodama por aqui, aqui, ó. Vou voltar onde eu morri. Aqui embaixo. Aproveitando a instância média, que ela é bem larga. Vai tomar. Pelo amor de Deus, cara, pra que passar tanta vergonha assim? Pode ficar aí deitado. Black no Reeves. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é um jogo. Ó, Pochoco. Mais rápido dessa vez, palhaço. Como é que eu saio daqui agora? Aqui. Eu dei a volta nas costas deles, ó que legal. Só fazer o combinho. Por enquanto tá dando certo, né? Até a hora que não der mais. Tá. Sobe aqui de novo. Pode matar os caras. Tranquilo, né? Pedir ajuda.
Dois Koposhuko, não. Ali na frente vai ter um yokai. なんてこったお前の腹ん中には Onde que tem uma escada para eu subir correndo se precisar? 義を貫かず果てた侍の後 Uma escada bem aqui. 時の力添え Precisar, eu chamo o yokai e corro pra escada. É outro personagem do jogo, né? Fixo. Olha, cara, o bicho levantou. Dá um combinho maneiro. Ouraça de Runin, item roxo. Eu vou sair aqui. Cara, achei que era uma flecha isso, velho. Ó, posso subir aqui e cair em cima dele. Achei que podia cortar isso e dar alguma coisa. Pelo visto, não. O cara aqui. Perca a cabeça, meu amigo. Olha o que dá pra fazer aqui. Vai. Morreu. Esse é um cara que tava cheio dos itens roxos ali. Ah, morreu afogado, ele caiu. Dá pra chutar aqui e cair? Não, só descer mesmo. Tá. Eu tenho que chamar o yokai, né? É um yoki. Ó, quebrei o negócio dele. Ó, arremesso. Não foi tão ruim não, né? Tem outro Kodama por aqui? Tem um Kodama por aqui. Deve ser lá em cima, né? Olha o barulhinho dele aqui. Outro. Abriu o atalho. Deixa eu só dar mais uma explorada aqui. Ver se tem algum... Eita caramba, quase! É, não tô vendo mais nada verdinho no mapa. A estamina toda hora acaba, velho. Jesus. Espada de Harakiri. Pra você se matar. Ai! Cara, que susto. Cadê a volta, né? Foi bem onde eu queria, mas... Ó a volta do lugar aqui onde que eu fui parar. Subir de nível. Mais força, porque eu sou doente. Vamos lá, tá indo. Mais um Kodama aqui perto. Arroz divino. Eita caramba, não vi. Vamos lá ver o Kodama.
Os caras bem camuflados, ó. Eita, nós! Ô, caramba. Alguém me viu. Ali é o lugar de salvar. Que isso? Me deu um buff. Eu tenho que levar ele no altar, é isso? Deve ser, né? Deve ser um bichinho de levar no altar. É isso? Ou não? Bazar Kodama. Ah, esqueci de pegar... Cadê o negócio da benção? Vai. Receber benção de Kodama. Aqui, ó. Obtenção de equipamentos 100%. Alma essência, que é a Amrita, né? Deve ser XP. Elixir. Matéria-prima. 10%, 5%. Não, esse aqui que é a Amrita, que é XP. Ainda não peguei nenhum Kodama desse tipo. Ó, esse aqui tem 2 Kodamas desse tipo, então tem um bônusinho maior. Bazar Kodama. Comprar certos itens automaticamente. Olha que legal, gente, para você ficar repondo os itens. Bacana. E sempre respawn no povo, né? Fazer isso. Empalado por fora dali, ó. Vamos invocar ele, vai. Menos copo choco. Aquele cara cheio de item roxo, agora eu podia achar ele. Aumentar ele. Cara da flecha de novo. Fiz um golpe de vista com ele, hein? Você vê como ele gasta estamina com o machado, né? Não sou só eu que tenho problema com o Ki, não. Eita caramba. E o bichinho saiu daqui mesmo, ó. Eu levei, acho que o objetivo era levar ele lá mesmo, né? Isso aqui é o quê? Alguém que morreu com fora da lei tem uma armadura roxa, vamos ver. Olha o cara se bufando, velho. Caiu, ó. Couraça do Cavaleiro da Noite. Que é isso, será? Ah, as armaduras pesadas, ó. Que eu nem posso usar porque não tenho Constituição. Fantástico. Bem legal, bem legal. Que usabilidade é... Eu tô ferrado pra usar armadura só upando força, não tem jeito. Vou ter que upar outros status eventualmente. Isso aqui é o quê? Cara de ser chefe, né?
Enki. Que é Enki? Ó, corrompido. Como assim corrompido? Isso aqui tem cara de chefe ali, né? Posso invocar os caras pra me ajudar. Não sei o que quis de corrompido. Por visto eu vou ter que descorromper, né? Paralisou. Paralisou de novo. Vai me matar. Como é que eu descorrompo isso? Uma força estranha impede que você abra. Ih, tem um capiroto aqui. Só tem ele. Se eu não pegar outro alvo, não tem. Se precisar, uso minha forma demoníaca. Ave! Ah, é aquele lá, fodão. Ah, velho! Jesus amado. Toma, palhaço. Rapaz, tive que apelar, né? Ó, dropou um monte de item roxo. Descorrompeu tudo agora. Encerrei a forma. Apelei. Chave do interior do santuário, olha isso. Uma olhadinha nos itens, parece que deu Modashi roxa. Modashi Yamato, olha o dano, 177. Arco longo dropou um azul 119. É, muitas armaduras que eu não vou poder usar. Manopla de ladino também não posso usar. Seria upar 1 de energia, né? Pra usar ela. Dá mais 6 de ataque. Eu acho que eu vou fazer isso, hein? Vai aumentar mais o dano. Porque eu vou ter que upar um desses outros stats. Não tem como fugir, né? Só força não vai rolar. Olha, auto recuperação de vida. Inimigo derrotado. Legal. Aqui os itens ativos. Aprender habilidades. Odashi. Ponto de Odashi 2. Não vai fazer nada, né? Ó, na hora que você desembainha, você bate. Pra frente, A e pressione. Bem legal, mas vamos comprar. Vamos ver. Então, na postura média. Postura média de bloqueio, né? Aí. Ataca, pra frente, pulo. A distância baixa. Vamos ver. Tem um ponto do punho também pra gastar, né? Ó, postura média, postura alta, mesmo esquema, né?
Isso aqui é tutorial, né? Título não desbloqueei nenhum ainda. Status. Estatísticas do jogo, né? Os danos de arma. Aqui é pra passar de nível, né? As coisas. Estatísticas do jogo, né? Como um todo. Quero ver o negócio da arma que eu tinha esquecido. Quer ver? Vamos dar uma olhada nessas armas. Ó, a Odashi escala com força, essência, energia e essência. O punho, força, destreza e essência. Só que a essência escala menos eles, né? Mas... E tem armadura com essência? Deixa eu ver. A armadura é ou constituição ou energia. É isso que eu tô vendo. Qual o stat que eu vou upar junto, né? Habilidade, energia, constituição. É essência não. Errou, né? Eu vou ter que upar energia. Acho que é isso. 清らかなお社に賊など入れてなるものか。Ó, vai ter um Kodaminha por aqui. Dá pra abrir? Kodaminha. Vem, capeta, vem, capeta, vem, capeta. Ali, pelo visto, é o caminho pro chefe e tal, né? Mais um nível. Energia para aumentar o peso máximo, para você poder usar armaduras pesadas e etc, viu? E aumenta ponto de samurai também, ó. Essência aumenta o Ki. Bastante, né? Bastante não. É só a essência que aumenta o Ki. A energia vai aumentar o dano de uma arma. Só do dash. Ali vai ser chefe. Dá pra ver a bolinha rosa denunciando. Antes de ir lá, eu vou dar uma explorada aqui. Enfrentar também esse ser aqui. 2 itens roxos. Ah! Capeta! Arco longo, ó. Um arco longo. Dano mais baixo. É que o meu dá um bônus de dano em porcentagem, né? Ó, posso usar essa, que dá 6 de ataque. Essa armadura fica muito pesada e a rolagem fica muito ruim, então não rola. Literalmente não rola.
Mais um ponto de samurai. Eu tenho aqui. Médio herbal. Falta quanto para upar, será? Deixa eu ver. Falta 3.500 de Amrita. Eu acho que eu vou tentar pegar esse 3.500. Porque se eu morrer pro chefe não vai me atrapalhar, né? Vou tentar upar mais um nível. Você vê ali embaixo, tá 2.800. Quando ficar 3.500 vai ficar uma corzinha nele. Pra sinalizar que eu já posso passar de level. Então é isso que eu vou ir atrás agora. Nada, né? Bom, dá pra invocar um desses aqui. E 200. E pouco. Esse 300. Tá indo devagarinho, mas tá indo. Não sei se explorei tudo aqui. Vê que eu tenho flecha diferente, né? Aquela outra flecha ali, se eu não me engano, é uma flecha antidemônio. Não morreu, cara. Ó, vindo loucão atrás de mim, vamos ver. Olha! E vem mesmo! 3.500, pronto. Consegui o que eu queria. Prontinho, gente, vamos ver. Vamos ver como é o primeiro chefe. Sempre tem uma cutscenezinha. 30 frames por segundo. Pra doer a vista. A maioria dos chefes é demônio, tá? Mas tem chefes humanos também. Ah, é esse bichão? Sério que ele que é o chefe? Tipo, agora você já aprendeu a jogar. Tomei. Right trigger e B. Eita caramba, o que é isso? Não deu.
trocar distância, né? Caramba, velho. O projétil que atravessa as coisas. Ah, velho. Eu tô sem o ult, cara, agora que eu vi. Eita, nós! Ai, ai! Como assim? Ficou putaço. Sacanagem. Aí qual que é a questão? Ele tá falando pra eu usar a vela do invocador, vamos ver? Onde que tem vela no invocador aqui? Ó, tem uma. Ó, eu chamei o meu guardião e tá cheio. Eita, tem um cara level 31 aqui pra enfrentar, pera aí. Vou enfrentar esse cara. Ah, não é de enfrentar, é de levar lá. Vamos levar ele lá? Vamos levar. Só dá pra levar um? Só dá pra levar um. Isso ajuda mesmo, né? O cara tá morrendo. Pronto. Fiz tudo que podia, né? Forma demoníaca, invoquei um carinha pra me ajudar. Mas bom ter essa opção, né? Que aí você consegue ter um pouquinho mais de acessibilidade. É tipo um copy assimétrico, né? O cara ficou loucão. Tá bem, moço? Ó, o espírito guardião do cara. 危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。 Tem que virar um demônio, né, permanentemente. Ó o loot. すっげえな。 Ó, uma essência.
É que eu vou aprender um golpe do Mizuki, é isso? 縄文拾ったらこっちに来てくれ。 Legal. Isso aí, gente. Primeira missão concluída. Muito sufoco. Muita vergonha. だぞ。ふみ読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎。 Esse aí cheira uma cocaína. Esse é o meu nome. ヒデか。よし、じゃあ秀の字な。呼びやすいだろ。 Será que eu vou ganhar o espírito do guardião do cara? 知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。ゲーセンだとか汎用だとか É um meio yokai. Ah, então ele é meio humano, meio yokai. 一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。 Ó o macaquinho. さあどうする。よし、どうせ行くとこないんだろ。来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので喋れないのはなんかわけが。 Protagonista silencioso. ま、いろいろあるわね。 Como tem múltiplas vozes, pode ser homem ou mulher, né? Facilita fazer isso. Aí, gente, agora que começa o jogo. Beleza, só vou passar mais vergonha mesmo. Sofrido, hein? Possessão de Mazaru. Aí, recompensas. Almecências foram purificadas quando saiu da missão, podem ser vinculadas. Olha o ataque dele, ó. Legal.俺の集めてる霊石には大きな力があったな。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力がものを言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあっても足らん。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを Legal o personagem com a armadura dele. まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろ秀の字。 Aí olha só, liberou uma missão secundária aqui embaixo e a missão principal aqui. Tá, então o jogo eu posso repetir missões também, tá? Ó, um Kodamin eu não achei. Né? Tem como tornar-se visitante ali, ó, que é para eu entrar numa missão, nessa missão com alguém que tá usando o Koposhoko, né? Esperando eu entrar para ajudar, tá? Ó, 6 de 7 Kodamas aparece ali, né? Mas as recompensas você recebe só uma vez, se eu não me engano, tá?
Então seria uma missão secundária que eu posso estar fazendo. As missões secundárias, pelo menos no União 1, elas são mais curtinhas no geral, tá? Às vezes elas até usam parte do mapa de uma missão primária, só que usa só uma parte dele, usa um caminho diferente, né? Um ponto de início diferente. Geralmente assim, e as missões primárias, principais, são mais longas, né? Pode ver pelo número de Kodamas mesmo, né? Já dá pra ter noção que deve ser uma missão no tamanho daquela que eu fiz mais ou menos, né? O que eu vou ver? Vou ver aqui no ponto inicial o que a gente tem aqui agora, ó. Vamos ver Portão Tório, o que apareceu. Ele não tá deixando eu selecionar a missão. Esquisito. Dojo. Ó, apareceram aqui mais 2 tutoriais, tá? Santuário, subir de nível. Posso subir mais um nível. Trocar de espírito guardião, vamos ver? Aqui ele requer stats específicos, é isso? Ele requer destreza e constituição, ixi. E esse aqui, destreza e magia, putz. Cada um vai ter, para eu liberar, né, todos os bônus dele, eu preciso ter esses stats aí. 16 o stat, esse aqui eu preciso de 12 desse stat. Não sabia disso. Você vê que tem um multiplicador de força e de defesa, né? Parece que esse aqui eu ganho menos, eu tomo mais dano e causo mais dano, olha isso, que loucura. Parece que é isso, né? Não dá pra entender se eu tô recebendo 0,9 o dano, né? Ou se tá... Ó, posso equipar uma essência. É isso aí. Cabana. Remodelar cabana. Ah, eu escolho quem que fica do meu lado. Tá. Mudar a aparência, transformar... Ah! Essa aqui é coisa do... Aí, ó, o personagem do primeiro jogo. Tá certo. Então, eu poderia refazer a missão primária, como falei, né? Fazer a secundária. Ou outra missão. Eu acho que eu vou fazer a missão secundária mesmo. É pra ver se é muito longa, né? E aí de gameplay vai ficar isso aí, tá, gente? Vai ficar um gameplay meio mais curtinho. Eu não tenho um late game aqui pra mostrar, né? Acabei de começar a jogar, então não cheguei a jogar no final do jogo. Ó, já começa com um cara... Ah, esqueci de pedir ajuda, pô. Sempre fico querendo lutear esses caras. Aí já começa com o lugar do Kodama aqui. Ó o cara aqui. Nível 9. Nível 9 com alguns itens roxos. Nível 24, gostei. Vou pegar esse 24 aqui. Creu. Olhos, item roxo. Bom demais enfrentar esses caras. Aí, ó, dá um cooldownzinho. Vambora. Adoro interromper eles usando o item. Pegar esse. Tentar usar esse ataque aqui. Distância baixa, vamos ver se funciona. Olha! Eita, alguém veio. Ah, arqueiro?
Arqueiro ali também. Ah, bem manjado, né? Tá dando certo, vamos continuar. Nível 14, vários itens roxo. Vamos lá. Eu já tô ficando confiante. Você vê que a minha vida recuperou, né? Ai, caramba. Foda esses caras é isso, eles aparecem batendo. Mas tá dando bem certo. Ó, já vai ter um outro altar ali. Alguém caído aqui, né? Ó. Nível 7, um item roxo. Nível 10. Ó, o altar aqui, vamos no altar, né? Nem upei, nem nada, ó. Cure uma essência, Right Trigger Y, Right Trigger X. Tá. Ensinando ainda algumas coisas. Dá pra eu chegar de surpresa no cara. Eu tomei um hit ainda, né? Esse aí também foi matar e morreu. Ih, é chefe já? Às vezes nem é chefe, viu? Ih, a gente tem uma parede atrás de mim. Tem uma parede atrás de mim. Tem uma pedra ali, será que eu tenho que destruir aquilo? É, sempre o que é um problema, né? Esperar o que encher mais. Eu tentando... Eu tentei usar o especial, eu tô sem barra. Caramba, velho. Olha esse Ki, velho. Tá louco. É, não dá. Simplesmente o que não recupera. Bate, fi! Que inferno esse cara. Era só isso. Ó, como a missão é curta. Tinha mais coisas pra eu fazer, né? Quebra isso não. É indestrutível, ou porque acabou a fase, né? Talvez eu poderia ou matar ele ou destruir essa pedra, né? Não sei. Enfim, terminei ela sem explorar quase nada, né? Mas para mostrar pra vocês que as missões secundárias costumam ser mais curtas, né?
Ó, eu ganhei um gesto. Mais uma alma essência. Que isso? Isso de vinculação. Vai cair os stats, né? Mas essa aqui vai subir, ó. Ah, então buffa o bicho, né? Legal. Então mais uma coisa, não só pela habilidade ativa, quanto também pelos bônus, né? E aí é mais do mesmo, né, gente? Ó, gerir alma essências. Olha que legal. Pode upar uma alma essência, que essa alma essência é nível 1, né? Essas duas estão equipadas pelo visto, né? Pelo visto você vai poder farmar alma essências também, né? Tipo, da mesma alma essência ter coisas diferentes. Descartar e obter fragmentos de alma. Você ganha pontos de habilidade mestiço, que é as habilidades do demônio, né? Se eu vim aqui, como é que é? Dar select, olha lá, aprender habilidades, ó. Upei mestiço. Aumenta a ânima em 1.0 quando você purifica o reino yokai com o pulso de ki no momento certo. Prolonga a duração da forma yokai. Consome 1 de ânima para desferir um golpe devastador. Então são as habilidades de demônio, né? Isso aqui. Por falar em forma de demônio... Por falar em forma de demônio... Eu acho que eu vou entrar aqui no dojo, que tem aqui, ó. Vamos ver como é que é isso. Isso são coisas que eu não conheço nem um pouco, né? Porque é específico do Nioh 2. Consome 1 de ânima para desferir um golpe de revide impetuoso. Rise Trigger B. Tentei fazer aquela hora e não rolou. É só isso, né? Você cancela. Acho que esse é o mesmo tutorial que tem no começo do jogo, viu? Aí, dos golpes. Dá pra ver certinho ali à esquerda, do lado do ícone do meu pet, né? Forma yokai. E aí faz de novo o mesmo combo. Olha lá. Agarrão na forma yokai. É a mesma coisa, né? Só que eu tinha que estar na forma yokai, mas tudo bem. Não era pra eu ter saído da forma yokai. Errou, né? É, não tá subindo. Esquisito, né? Ah, esse aqui, ó. Aí você consegue transformar. Pronto.
esquecendo que é pra usar o arremesso, né? Olha lá. Ei! Eu acho que bugou, peraí. Eu vou ter que fazer de novo, ó. Esperar ele pedir pra usar forma yokai. Ah, não. Peraí. Passou. Defesa bestial. Left button e Y quando o inimigo atacar. Rebate ataque. Vamos ver. Fiz errado, né? Aí, é isso aí. Não é tão fácil. Costume, né? Ó, foi um pouquinho antes, já não rola. Arremesso não dá. Dá pra carregar ataque, gente. Só esse tutorial, gente. Eu acho que é o mesmo do começo, que eu já cheguei a fazer uma vez. Aí não dá nada esse. Vamos ver esse outro, forma yokai fera. Ó, mudou o bicho, né? Right trigger, B. Acho que é a mesma coisa, né? Só é diferente a forma. É a mesma coisa, gente. A não ser que mude no final, né? Mas eu acho que vai ser igual, é só outro tipo de forma yokai, é? Mesma coisa. A animação que é diferente, né? Yokai ágil. Aí que é diferente. Que é isso, né? Olha lá. Ele é rapidão. Você cancela a animação, tudo, olha isso. É isso que é diferente. Bacana. Então, e tem uma outra forma yokai ainda, né? Que acho que é de mago, parece, um negócio assim, né? Bem bacana. Então, e cada espírito tem uma forma, né? Uma dessas três. Beleza. E, gente, assim, como eu falei, eu vou mostrar aqui, tô mostrando 1% do jogo, nem isso, tá? Porque
Tal qual o primeiro jogo, a progressão é enorme, tá? Você vai zerar o jogo, vai ter outras dificuldades, você vai jogar a campanha de novo, vai subindo de nível, vai ter item de raridade extra, aparecem inimigos diferentes nas fases, né, se foi igual ao primeiro, enfim, é muito bacana, vale muito a pena, esse é o tipo de jogo que vale muito você jogar, zerar. Vai ter os DLCs que estão inclusos nele, você vai zerar também os DLCs. Jogar as outras dificuldades que você vai liberando aos poucos, já zera de novo. É muito tempo de jogo, mas vale muito a pena. Sempre uma progressão muito bacana. Tem essa itemização que lembra tipo um Diablo, né? Então você pega o mesmo item com stats diferentes, aí você meio que farma. E assim vai indo, é muito bacana. Né? Muita coisa que eu não habilitei aqui, né? Ferreiro, que é para você otimizar stats de itens, se for igual no primeiro, dar reroll em stats, etc e tal, mudar visual dos itens, umas coisas assim. Casa de chá secreta, não sei como é que vai ser nesse. No outro tinha um sistema de clãs dentro dele, que você afiliava um clã, ganhava bônus para isso, tinha toda uma coisinha em torno disso. Não sei se nesse aqui vai ter algo similar. E aquele outro despertar ali, se não me engano, é dificuldade, tá? E a primeira dificuldade seria essa, se eu não me engano. E aí depois você consegue alternar entre as dificuldades, né, aqui no próprio mapa. E refazer as missões, assim, tudo por diante, né? Muito bacana. Como falei, né? É um jogo que é um action RPG acima de tudo, né? Tem essa coisa Souls-like, como mostrei aqui claramente. Ele é um jogo que te pune muito, né? Pelos erros. Aquela morte bem traumática mesmo, que acontece o tempo todo. E faz parte, né? Um aprendizado para você ir melhorando sua habilidade, para você ir mudando a forma de se aproximar dos inimigos, estudando basicamente o jogo na prática, né? Antes de poder atacar, etc e tal. E é um jogo bem balanceado nessa linha, né? Obviamente vão ter builds mais roubadas, vão ter coisas assim. Nesse início do jogo não tem tanta build, por assim dizer, sabe? Geralmente depois da primeira zerada, que começa a ficar mais interessante as builds, começa a ter itens mais legais, um acesso, né, a todas as fases do mapa te permite farmar certos sets, e assim por diante. E aí fica muito bacana. Tá, geralmente depois da primeira zerada, pelo menos no Neon 1, eu sentia que assim, depois da primeira zerada era o momento mais legal do jogo. Porque tinha muitas builds possíveis e todas eram válidas, todas eram efetivas. À medida que eu ia avançando, né, nas zeradas, não lembro se eram umas 4 ou 5, eu sentia que o jogo ia ficando muito difícil e eu era obrigado a focar em certas builds, eu era obrigado a abrir mão de outras builds que não deixavam de funcionar a partir dali. Então, querendo ou não, ele tinha esse probleminha, entre aspas, de balanceamento, onde algumas builds eram muito melhores que outras. Esse aqui deve ser a mesma coisa, né? Muito difícil fazer um jogo 100% balanceado, Action RPG, não tem como, né? Sempre vão ter umas builds mais fáceis de usar, umas mais fortes e assim por diante, umas meio imortais. Né? E nesse aqui, como você tem muito mais recurso com essa questão da forma demoníaca, né? Você tem os itens que você usa, os stats que você upa, as habilidades das armas, as armas que você vai usar que afeta completamente a forma de você jogar, as instâncias que você usa mais, que também determinam, né, a forma de você jogar, e a forma yokai ainda por cima com as habilidades yokai. Então é muita coisa, é muita possibilidade de combinação e coisas que eu não mostrei. Tem as magias de ninjutsu e tem as magias Omnio, que é outra linha de magias e habilidades que você pode usar dentro da fase, né? Eu acho que no vídeo do 1 eu cheguei a mostrar as duas coisas na primeira fase, e nesse aqui acabou que eu nem upei magia, nem upei destreza para mostrar. Mas basicamente, mostrando aqui agora, se eu vier aqui em personalização de habilidade, não, errei. Se eu vier aqui em aprender habilidade, vocês vão ver que tem habilidade de ninja e habilidade de magia Onio. Então, ó, ninja, quando eu gastar em destreza, por exemplo, eu aprendo aqui, eu posso gastar pontos. Ó, joga shuriken, é um pergaminho que você dá um buff de correr mais. Ó, esse aqui é um backstab, muito legal pegar isso aqui para dar um daninho extra nas costas dos inimigos que estão ali quietos, dar um hit kill às vezes neles, né? Tem coisa que vai precisar de habilidades, precisa destrancar na história para depois eu poder vir aqui fazer alguma coisa no dojo, provavelmente, se for igual ao primeiro. E você prepara essas magias como se fosse um D&D, né? Você prepara elas, escolhe o slot, tem uma capacidade, limite que você pode usar. E aí você pode levar essas magias nas fases, tem uns bônus passivos também e assim por diante, tá? A magia Oni, o mesmo esquema, mas a gente tem aqui um que aumenta o dano de Ki em Yokai, envolve arma com relâmpago, água e fogo, né? Os elementos principais, né? Relâmpago, água e fogo. Aí tem os buffs de fogo, as coisas assim. Tinha um negócio que dava slow, né? Deixava o cara super lento, era super de boa. Tinha um que tirava armadura também, era muito útil. Imagino que deva ter isso aqui também, nesse outro, né? Eles só mudaram a forma da árvore, né?
E assim por diante tem os bônus gerais, ganha mais vida, usar poção, né? Mas é nessa linha, tá? Mesmo esquema aí. Tanto o Ninja quanto o Omnius são stats bem legais. Só que para ganhar pontos neles, você precisa efetivamente aprender na hora de passar de nível. Usar destreza, né? Que vai aumentar a capacidade de ninjutsu e vai dar um pontinho de ninjutsu. E magia para poder também isso. Se eu tivesse 6 e 6, já daria para usar um pouquinho de habilidade de cada um deles, entendeu? Pelo menos uma ativa de cada um deles. E eventualmente, né, lá na frente do jogo, que você vai subindo de nível, aumentando os stats máximos, com as zeradas, você vai ter uns stats maximizados, outros você vai ter tudo um pouquinho, tipo 30, 30, 30, 30, sabe? No geral vai ser algo nessa linha, 30, 40 e assim por diante, tá? E, efetivamente é uma forma de você fazer. Tem como respecar também, tá? Por enquanto não, mas mais pra frente vai ter como respecar tudo no jogo, é bem tranquilo. Não precisa ficar tão píssico em gastar ponto no lugar certo ou algo assim, que depois dá pra arrumar tudo, mudar a build, assim por diante, tá? Só aquele stat inicial ali que eu gastei, que eu peguei as forças, né? Que eu peguei 3 de força, que não muda. Aquilo ali é fixo, aquilo ali vai me atormentar eternamente. Se eu peguei uma coisa que não vai ser útil depois, eu tô lascado, né? Se eu for trocar de arma ou algo assim. Mas fora isso, tudo dá para mudar, tá? Tudo dá para mudar. Aqueles espíritos iniciais, escolhas, você vai pegar eventualmente os outros 2 espíritos que você deixou de lado também, né? Durante a história e assim por diante, beleza? E acho que de gameplay vai ser isso aí. Não lembrei nenhum título dessa vez, né? Posso voltar aqui para a tela principal. E é isso aí, gente. Vai ter uma aberturinha aí, tá? Quando abre o jogo. É isso, gente. Esse é o Nioh 2. Cooperativo online para 3 jogadores, nos 2 modos que eu mostrei por cima ali para vocês, né? Invocando lá, usando os Koposhoko, né? Que aí é um co-op mais limitado, estilo Dark Souls da vida, né? Ou você usando aquele outro modo ali, que aí tem uma barra de vida coletiva, por assim dizer, né? Entre aspas, de quando você morre e tal, para outro poder te reviver e assim por diante. É muito bacana e é uma forma diferente de balanceamento do jogo, né? Onde basicamente você tem essa vida coletiva, os inimigos não respawnam, né? Diferente, toda a progressão dele acaba sendo bem diferente. Então é uma forma legal de jogar, né? Você joga a fase de um jeito e joga a fase do outro. E o co-op você escolhe o que você achar melhor, né? Sem problema nenhum. Mas ele é um modo que é meio que dedicado para se jogar cooperativamente mesmo, né? Não é para jogar sozinho. E por isso acaba tendo toda uma dinâmica diferente, uma progressão única, né? Uma forma de um gameplay um pouquinho diferente, as fases ficam com um pique diferente. Obviamente, assim, no co-op esse jogo ele é muito mais permissivo, né? De você morrer e não ser tão traumático muitas vezes, porque o outro player pode te reviver, o outro player carrega você, né? A margem de erro fica um pouquinho mais tolerável, vou dizer assim, né? Acaba que o jogo permite que você erre um pouquinho mais quando está jogando cooperativamente em relação ao single player. No single player, você errou, você tomou, você volta lá atrás. No co-op, nem tanto, muitas vezes não, né? Mas é isso, gente, espero que tenham gostado. Peço desculpas aí por estar tão enferrujado assim, mas acho que foi legal, né? O meu gameplay do Nioh 1 foi relativamente muito perfeito, acho que até o primeiro chefe, que aí já caguei tudo. Mas até ali estava muito perfeito, eu estava dominando demais o jogo, tinha muitas horas já, né? Já estava zerando pela última vez, na minha primeira jogatina dele, umas 70 horas. Acabou que eu joguei muito mais ele, vai repetir de novo, né? Joguei muito mais ao longo dos anos o Nioh 1, joguei ao longo umas 400 horas acumuladas ao longo de todos os anos. Mas realmente jogando aqui é como se tivesse esquecido tudo, né? Ó, você vê que ele tem múltiplos slots de save também, tá? Sem problema nenhum. Dá pra jogar dessa forma, organizar por data, excluir slot, assim por diante. Foram 2 horas de jogo aqui com vocês. Como falei, mostrei a pontinha do início do jogo, tá, gente? É um jogo que vai ter muito mais progressão que isso, mas esse início é fundamental, né? Porque você vai ficar nesse ritmo por um bom tempo, até, como eu falei, zerar, até ter acesso a outras coisas, e o jogo fica mais ainda interessante com a diversidade de builds e tudo mais, tá certo? É isso, gente. Espero que tenham gostado. Fica aí a dica, né? Levei 4 anos para adquirir o jogo, felizmente no Humble Bundle aí com um precinho bacana. Espero que, né, quem curtir, quem gostar da ideia do jogo aí, aproveite também essa promoção, né? Considerando que a Koei não dá um desconto legal no Steam. É o que sobrou pra gente aí. É isso, gente. Chega de enrolação. Valeu, falou e até a próxima.